Nós estamos trazendo um tema aqui que já foi muito falado no centro, é mediunidade. Mas eu queria trazer alguns aspectos diferentes, algo mais reflexivo, menos informativo para nós. A mediunidade, todo mundo já ouviu. Eu sei o que é mediunidade. Mas existem alguns nuances, aspectos que nós estamos ainda longe de entender. Me permita contar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em reunião mediúnica. Eu acompanhei médiuns ostensivos, mediunidade semelhante ao Chico, e tive a oportunidade, e com todo respeito, de estudá-los. E já dei vários cursos de mediunidade. Tive a honra e o privilégio de estudar médiuns fora do núcleo espírita, nas chamadas núcleos umbandistas, e aprendi muito com eles. Então eu vi assim a diversidade da mediunidade. Mais de 30 anos nessa prática, nesse estudo. E posso dizer para vocês que a gente conhece muito pouco de mediunidade. Com toda humildade. A mediunidade ela tem nuances, ela tem características que ainda escapam à nossa compreensão. Kardec nos deixou uma base fantástica no Livro dos Médiuns, um verdadeiro tratado sobre mediunidade. Ao ponto de parapsicólogos russos que vieram no Brasil há décadas atrás dizerem isso. É um dos verdadeiros tratados sobre mediunidade. Mas ainda sabemos muito pouco. Então, cada vez mais, nós estamos estudando a mediunidade. Porque estudar a mediunidade é estudar a criatura humana. É estudar a personalidade humana. É estudar a nós mesmos. A mediunidade nos abre portas para entendermos nós melhor, mais profundamente. Não a questão apenas fenomenológica da mediunidade. Porque falar de mediunidade, você está falando das suas questões mais íntimas. Porque falar de médium é falar do indivíduo, não do fenômeno. Então eu gostaria de abordar isso com vocês. E a mediunidade não é invenção do Sr. Allan Kardec. Ela existe na face do universo desde que a espécie humana existe. Portanto, Kardec utilizou essa palavra, mediunidade, como vocês vão dizer, do latim médio, intermediário, meio, mas ela vem através dos tempos da história. Tanto que o grande estudioso Herculano Pires, estudioso espírita, ele relata que já há uma comprovação sociológica, antropológica, da origem mediúnica das religiões. Todas as religiões têm sua origem mediúnica. Desde Moisés recebendo os 10 mandamentos do Espírito de Deus, até a aparição do anjo Gabriel para Maomé, através estabelecendo o Alcorão. Temos a aparição, a anunciação de Jesus para Maria, quer dizer, aparição espiritual e vários outros fenômenos. Então a mediunidade está presente na nossa história, nas artes, nas ciências, nos romances, muito mais do que a gente possa imaginar e na nossa vida. Então veja só que interessante, eu quero só fazer uma passagem da história da mediunidade. Só um pouquinho. É isso mesmo. Isso aqui, só mostrando que começa na pré-história. O cérebro do homem da pré-história já apresentava algumas características que lhe permitiam esse contato com o chamado mundo dos espíritos. Existem trabalhos, se vocês quiserem procurar no Google, na internet, trabalhos arqueológicos demonstrando que os homens da pré-história, que mal tinham uma linguagem, mal tinham uma organização social, quando o ente querido morria, existem algumas tribos que pegavam o seu cadáver, colocavam numa posição fetal e colocavam nas profundezas da caverna, próximo da fogueira acesa. Não para cremar o cadáver, eles não tinham essa cultura, esse hábito, porque eles acreditavam que aquele ser ligado àquele corpo precisava do calor e da luz quando saísse do corpo. Olha a mentalidade que aqueles homens da pré-história já tinham. Segundo um relato, informação espiritual da nossa querida Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, ela relata que os homens das cavernas, eles, através da mediunidade de vidência, testemunhavam justamente os seus entes queridos desencarnados nas profundezas das cavernas. Eles apareciam para esses homens da pré-história. Daí começando todo esse cortejo sobre espiritualidade. Daí surgiu depois a feitiçaria, os pajés e assim por diante, que evocavam os espíritos das florestas para curar ou para evocar contra o inimigo, forças necessárias e assim por diante. Então nós temos a mediunidade já aqui, no cérebro do homem da pré-história. Que ele, muitas vezes, ele via o seu ente querido aparecendo nas profundezas da caverna e saía correndo, como diz Joana de Ângeles. E é interessante que o nosso cérebro, nós carregamos essas características deles ainda. A nossa parte selvagem do nosso cérebro, que preserva a nossa vida, que é importante, ainda reage dessa forma diante do desconhecido, é natural.
Nosso cérebro reage com medo diante do desconhecido. E a nossa relação com o mundo espiritual ainda passa a ser muito semelhante ao deles. Mesmo nós espíritas, conhecendo o espiritismo e estudando, frequentando a reunião mediúnica, se aparece um ente querido nosso desencarnado, nós temos a mesma reação cerebral deles. Porque essa relação do nosso cérebro com os espíritos é ainda fantasmagórica. Porque o nosso cérebro ele não consegue ainda entender e incorporar dois mundos simultâneos, o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso que muitos de nós, não todos, ainda reagem dessa forma diante do espírito amigo, diante do familiar espiritual que se manifesta de alguma forma para a gente. A gente tem essa relação ainda de algo fantasmagórico. Então a gente sai correndo, de certa forma, como os homens da pré-história. Como também saíam correndo diante do trovão e de outras manifestações da natureza, porque não compreendíamos. Então nós temos essa reação ainda diante do espiritual. Nosso cérebro, ele reage dessa forma. Aqui só para mostrar para vocês, gente, que esse aqui é um dos papiros mais antigos do planeta a respeito de código religioso. Na nossa cultura, nós temos pouco contato com a chamada doutrina dos Vedas, porque a nossa formação é hebraica, grega, e eles deram origem a outro tipo de religiões, religiões hindus. A doutrina dos Vedas, gente, ela surgiu 3.500 anos antes de Cristo. Quer dizer, bem antes da Bíblia. Então, esse papiro, até hoje, é um dos registros históricos sobre religião mais antigo do planeta. Ele deu origem às religiões hindus, que é a atual Índia. E nesses papiros já mostrava a relação dos espíritos com os encarnados, já falando disso. Está aqui numa das passagens desses papiros, no livro dos Vedas, que é um conjunto de livros, dizia o seguinte, que os espíritos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes. Brahmanes eram sacerdotes da época, convidados para a cerimônia em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea. Seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles assentam. Quer dizer, alguns indivíduos viam os espíritos ancestrais tomando lugar, assentando nas festas, nas comemorações dos mortos ao lado dos brahmanes. A mediunidade de evidência bem explícita nessa forma. E mais, o livro dos Vedas ainda fala que os brahmanes, esses sacerdotes, treinavam indivíduos chamados faquires, se já ouviu falar, para fazer fenômenos de levitação, de tolerarem, de se submeterem a um fenômeno de insensibilidade à dor. Então eram fenômenos mediúnicos ou paranormais que esses faquires eram treinados pelos brahmanes. Isso está nesse livro dos Vedas, gente, que é mais antigo do que a Bíblia, falando sobre mediunidade, dessa relação com os espíritos. Então vocês veem que isso, a mediunidade não é invenção do Sr. Allan Kardec, não é invenção dos ubandistas, já existe no universo desde que a espécie humana habita esse universo. Aqui muitos conhecem, a gente passar a madrugada toda citando mediunidades e aspectos históricos. Existem livros sobre isso, verdadeiros livros. Isso aqui é o Egito Antigo, gente. Os egípcios foram profundos conhecedores do magnetismo espiritual, da relação do mundo dos espíritos, que eram os sacerdotes da época do Egito Antigo. Tanto que os sacerdotes, eles, abaixo do faraó, eles os mais importantes da sociedade egípcia. Eles são profundos conhecedores sobre o contato dos espíritos com seres terrestres. Tanto que os sacerdotes comercializavam essa relação com o mundo dos espíritos. Evocavam os espíritos para saber sobre várias coisas e para organizar o próprio reino. Tanto que isso é verdade, que no livro Deuteronômio, está na Bíblia, chamado Segunda Lei, Moisés estabelece uma lei civil e disciplinar. Por quê? Os hebreus, gente, os judeus, ficaram cativos muito tempo no Egito e no deserto. Eles passaram a ter o hábito de ficar evocando os espíritos para ficar sabendo com quem ia casar, onde estava enterrado um tesouro, para fazer justamente uma espécie de magia para alguém. Então Moisés proíbe práticas de magia e feitiçaria, que eram hábitos do comum dos sacerdotes da época. Então ele estabelece aqui que não se ache entre vós quem purifique seu filho e sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem consulte adivinhos ou observe sonhos ou agouros, nem quem use malefícios, nem que seja encantador, nem que consulte os nigromantes, adivinhos, ou indague dos mortos a verdade. Isso é uma lei civil e disciplinar de Moisés, que ele estava proibindo práticas de magia, práticas de feitiçaria, que os sacerdotes egípcios conheciam muito bem. Então Moisés não ia proibir aquilo que não existia. Então ele estava tentando estabelecer uma lei civil disciplinar para justamente disciplinar o povo hebreu que tinha esse hábito de ficar evocando os espíritos. Está aqui a prova da mediunidade, do contato dos seres na época já com os espíritos.
Na Grécia, a gente poderia passar também aqui horas falando sobre a manifestação dos espíritos na Grécia. Existiam verdadeiros templos. O mais famoso era o templo de Delfos, em que nós tínhamos a pitonisa. Os reis e vários grupos da sociedade da Grécia Antiga iam consultar justamente a chamada pitonisa, que geralmente estava sentada numa trípode, segurando uma folha de louro. Saíam-se gases justamente do solo, que achavam que ela entrava em transe por causa dos gases. Nós sabemos que não é isso. Então ela recebia os espíritos, os deuses, e ela dava justamente essas respostas para as perguntas que eram feitas para elas. Isso aqui, gente, era uma cena que estava em vaso muito comum na Grécia Antiga. Os reis e outros membros da sociedade buscavam esse tipo de consulta, muito semelhante nos dias de hoje. O contato com a espiritualidade na Grécia era muito mais comum que possa imaginar. A gente poderia passar dias estudando Bíblia e mediunidade. Segundo Herculano Pires, a Bíblia, que é uma palavra que significa apenas em hebreu livro, é um livro mediúnico. Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita, historiador e filósofo, ele fala que um dos livros mais mediúnicos é a Bíblia, que está repleto de passagens mediúnicas. A palavra profeta aparece na Bíblia centenas de vezes. A palavra profeta ela é traduzida do grego pneumático. Pneumático em grego quer dizer literalmente cheio de espírito. Então, pneumático, a tradução é justamente profeta. Então, o profeta é cheio de espírito. E aparece diversas vezes. E é interessante notar que a palavra Espírito Santo nunca existiu nos verdadeiros escritos originais, apenas Espírito. Foi mais tarde, na Idade Média, ou nas traduções das igrejas protestantes, que colocaram a palavra Espírito Santo. Uma tentativa de justamente falar que era o Espírito de Deus, um Espírito superior. Mas a palavra Santo nunca apareceu nos registros primitivos. Quem quiser pode pesquisar vários, principalmente a Bíblia de Jerusalém e outros estudiosos. Estão demonstrando que eles tinham contato direto com os Espíritos, gente. Não interessa se é Espírito Santo ou não. É interessante notar que no livro Números da Bíblia, capítulo 11, nesses versículos, há uma passagem interessante de Moisés, que ele dá um golpe de morte na sua própria proibição sobre mediunidade. Nesse livro Números, existe uma passagem que se diz, existia dois homens que estavam profetizando no campo, chamado Eudá e Medá. Eles estavam profetizando lá, recebendo os Espíritos. Um homem viu isso e foi até Josué, um dos ministros de Moisés, pedindo para que proibisse. Por sua vez, o ministro Josué foi até Moisés e pediu para que Moisés proibisse que aqueles dois homens, Eudá e Medá, profetizassem no campo. Então Moisés dá um golpe de morte na sua própria lei, proibindo a mediunidade. Ele diz o seguinte para Josué: que zelos são esses para comigo? Quem me dera que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então está nessa passagem, bem claro, ipsi verbis, como eu disse. Então Moisés exaltando a profetização, esse contato com o mundo dos espíritos. Existem outras várias passagens aqui, eu só quero destacar duas, demonstrando que como os cristãos e os discípulos, apóstolos, tinham o hábito de fazer quase que uma espécie de reuniões mediúnicas, escondidas, evocando os espíritos. Está aqui, ó, na primeira carta aos Tessalonicenses, nesse capítulo, nesses versículos, olha o que Paulo de Tarso diz: não extingueis o espírito, não desprezeis profetas, examinai tudo. O que ele quer dizer com isso, gente? É que eles já recebiam comunicações dos espíritos e está pedindo, ó, não desprezeis os profetas, mas examina tudo. Não vai aceitar tudo que os espíritos dizem, não. Algo que nós, na doutrina espírita, sempre estamos regulamentando essa prática mediúnica, orientando nossos médios dessa forma. Olha só na primeira carta a João: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Ele está fazendo uma verdadeira educação para o contato com o mundo dos espíritos. Falando aqui, realmente, olha, eles recebem o espírito. Não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são do bem ou são espíritos superiores. Analise o conteúdo deles. Existem várias outras passagens trazendo diretamente o contato dos seres encarnados com o mundo dos espíritos. A Bíblia é um dos livros mais mediúnicos que a gente pode citar do ponto de vista histórico. Aqui é uma pintura famosa de Joana d'Arc sendo cremada. Lembrando que na Idade Média, milhares de pessoas foram queimadas vivas, simplesmente porque tinham o dom de ver ou ouvir os espíritos, dizer que estavam recebendo os espíritos de Deus e assim por diante. Então, na Idade Média, muitos indivíduos eram divididos entre os santos, que eram capazes de ter contato com o espírito, ou se não tinham contato justamente com os espíritos superiores, eram interpretados como bruxos.
E Joana d'Arc está aqui, esse exemplo foi cremada viva, porque ela realmente ouvia os espíritos superiores e ao ponto de questionar as próprias crenças da Igreja Católica. E até o último momento ela disse que escutava os espíritos, ela tinha contato com eles, então sendo levado justamente às fogueiras. Mas milhares e milhares de pessoas foram mortas nessa época, simplesmente por causa, tinha esses dons, com esse contato com um dos espíritos. Então, no salto no tempo, pouco conhecido aí no nosso meio, Emanuel Swedenborg, no século XVIII. Emanuel Swedenborg, gente, ele foi um dos maiores gênios da sua época. Foi um sueco, médium, paranormal, deixou vários livros espíritos que existem hoje, você pode até baixar em PDF na internet, vários livros. E ele tinha justamente vários dons mediúnicos, tanto que ele deixou vários livros a respeito do mundo espiritual, 200 anos antes do aparecimento da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, ao ponto que ele publicou um desses livros, um deles, Mundo dos Espíritos. Manuel Swedenborg, gente, no século XVIII, ele já falava que já existia uma organização social bastante inteligente dos espíritos, uma sociedade espiritual. Isso 200 anos antes do aparecimento da doutrina espírita. Não é invenção do Sr. Allan Kardec ou de André Luiz sobre colônias espirituais. Manuel Swedenborg já falava sobre isso. Em seus livros, ele fala constantemente. Era um homem de paranormalidade fantástica. Ele, numa época, não existia, mal existia jornal, né, gente? A imprensa. Ele conseguiu detectar um incêndio que corria a quilômetros de onde ele estava. Ele tinha uma relação muito boa com a nobreza da época. Esse é um documento histórico que ficou bastante clássico e conhecido. Ele, durante um jantar, ele consegue detectar um incêndio que ocorria a quilômetros de onde ele estava, na cidade de Estocolmo, e que foi dias depois confirmado. Aqui, só para notar, o William Shakespeare, gente, muitos dizem que ele tinha uma mediunidade intuitiva para escrever tão belamente. Mas lembrar que 2 das suas obras está sempre a presença do contato dos encarnados com os espíritos. Um do seu romance clássico é o Hamlet. Há uma passagem muito fantástica em que o príncipe Hamlet ele era visitado pelo seu pai, o rei, que tinha sido assassinado. E o rei, que é o pai de Hamlet, sempre tentava aparecer para o filho, o Hamlet. E há uma passagem que Hamlet está andando pelo castelo à noite e o rei aparece em espírito para Hamlet. E um dos assessores de Hamlet, do príncipe, fica assustado e tenta correr. Então o Hamlet segura pelo braço de um desses seus assessores, de seus ajudantes, e diz uma frase muito clássica: "Não temas, há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia." Isso está no livro Hamlet de Shakespeare, vai mostrando a espiritualidade sempre presente nos romances desse gênio da literatura. E esse também é pouco conhecido entre nós, só citando Andrew Jackson Davis, conhecido como Kardec americano. Ele tinha uma mediunidade, para quem quiser estudar sua história, muito semelhante ao nosso Chico. Ele tinha uma mediunidade de vidência, uma mediunidade muito ostensiva, e ele deixou vários livros publicados. Um deles é esse, Princípios da Natureza. Andrew Jackson Davis, nos seus livros, ele fez uma descrição do processo desencarnatório muito semelhante à de que André Luiz faria através de Chico Xavier mais de 100 anos depois. Se vocês pegarem um desses livros e ver a descrição que Andrew Jackson Davis faz de como é o mecanismo da desencarnação, do espírito sair do corpo durante a morte, ele é muito, mas muito semelhante às descrições feitas pela mediunidade de Chico Xavier que o André Luiz faz. Andrew Jackson Davis ainda faz uma previsão nessa época, está aqui em 1847, 10 anos antes do aparecimento do Livro dos Espíritos, ele faz uma previsão neste livro. Ele dizendo no livro, está lá, não vai demorar muito tempo para que a espiritualidade maior se manifeste de forma ostensiva com os seres encarnados. 10 anos depois surgiria na França o Livro dos Espíritos. Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos. E ele também descreve colônias espirituais e cita o funcionamento delas nos seus livros. Mais de 100 anos, quase 150 anos antes do aparecimento das obras de Chico Xavier. Então vocês veem, gente, que mediunidade, todo esse conhecimento não é propriedade, não é exclusiva da doutrina espírita, não faz parte da nossa cultura. Isso faz parte desde que a espécie humana existe na face da Terra. Assim, gente, a palavra médium vem do latim, meio, intermediário. Kardec utilizou a palavra médium para entender, é o intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Se bem que nós sabemos que o médium ostensivo, ele é médium tanto de encarnado e desencarnado. Todos nós estamos mergulhados em ondas mentais. Isso a ciência está comprovando isso. Então nós somos capazes de ser influenciados ou captar ou registrar não só o pensamento dos espíritos, mas também dos espíritos encarnados.
Então, o médium, ele é médium de todos, tanto desencarnados quanto encarnados. Bom, gente, vejam só. O Livro dos Médiuns, capítulo 14, de 159. O que é médium? Kardec diz, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência do espírito é médium. Todos nós somos médios. Todos nós temos uma estrutura no cérebro, um órgão específico, que nos permite registrar o mundo dos espíritos. Só que a mediunidade nós temos dois polos clássicos. Existe a mediunidade velada, discreta, que a maioria de nós temos, que é a mediunidade intuitiva. Todos têm, independente da crença. E a mediunidade ostensiva patente. Essa mediunidade ostensiva patente é o que nós conhecemos como médium propriamente dito, o intermediário perfeito. É aquele que é capaz de entrar em transe mediúnico. O que é o transe mediúnico? É estado alterado de consciência. E o que é isso? O médium, ele se sente justamente uma outra personalidade. Ele se sente em outro local. Ele sai do ambiente que está, ele se sente fora do corpo. Quer dizer, são várias características emocionais e conscienciais que caracterizam o transe mediúnico. Então esse é o médium ostensivo, o médium patente. Mas entre o médium velado e discreto até o médium em alto grau, existem justamente graus diferentes de mediunidade e subtipos diferentes. Há pessoas que têm mediunidade de vidência, de ver os espíritos à luz do dia, como nosso querido Chico, Divaldo e outros médios que conheci. Há pessoas que têm mediunidade de vidência, mas precisam estar concentrado, olhos fechados, na penumbra. É uma diferença de graduação da sensibilidade mediúnica. Então a mediunidade existe tipos diferentes, subtipos diferentes e graus diferentes. Então até para a gente estudar o médium, nós temos que ter essa capacidade de compreender, a capacidade de graduação da sensibilidade mediúnica. Então, gente, a mediunidade é uma sensibilidade, ao ponto de que Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Franco, ele relata de que a mediunidade será um sentido que será incorporado aos nossos demais sentidos. Será tão normal quanto ver e ouvir. À medida que a espécie humana for evoluindo, a mediunidade será tão normal quanto qualquer outro dos nossos sentidos, independente da crença. E o Sérgio Felipe de Oliveira, que é o psiquiatra, professor da USP, ele é responsável por um curso de pós-graduação de espiritualidade e cérebro na USP, ele é respeitado internacionalmente. Ele fala que a mediunidade não é uma crença religiosa, é um atributo biológico. Independente de você crê ou não, ser materialista ou não, você tem a propriedade ou a sensibilidade mediúnica de registrar mais ou menos os espíritos. Vocês vão ver, gente, que a mediunidade é algo muito individual, que depende muito da crença do indivíduo, como se manifesta a mediunidade. Que vai desde justamente das suas questões emocionais, psíquicas, suas crenças, sua forma de ver a vida. E é assim que vai manifestar a mediunidade, como ele expressa ela. Por exemplo, o médium ele jamais vai dar uma comunicação daquilo que ele acha que não existe. Se o médium acredita que não pode dar manifestação de um determinado tipo de espírito, isto é, ele acha que aquilo não existe, ele não vai conseguir. Então o médium só registra aquilo que ele acha possível. É a crença dele. Na igreja evangélica, quando vem a manifestação espiritual, ele acha que é descida do divino Espírito Santo. Ou se ele vem justamente um espírito obsessor, ele vai achar que é o demônio. Isto é a crença do protestante, é a forma como ele interpreta esse contato na vida espiritual. Na igreja católica nós temos os dons, falando sobre mediunidade. Na Umbanda, eles vão falar que é orixá, A, B ou C. Aqui na reunião mediúnica, na nossa casa, quando recebe um espírito superior, é um espírito superior, um espírito de luz. Quando é o espírito inferior, vai falar que é um obsessor. O que eu estou querendo dizer, gente, que o médium ele vai interpretar o registro dele de acordo com as suas aquisições emocionais e crenças pessoais. Por isso que a mediunidade é muito individual. Depende de cada um. Ela vai se manifestar de forma muito individualizada. O mesmo espírito que manifesta através de mim não vai manifestar 100% através de outra pessoa. Porque o espírito sempre vai utilizar do cérebro do médium, do seu conteúdo, das suas crenças. Então o médium sempre será intérprete do espírito, sempre o intermediário. Continuando aqui, para a gente não perder tempo. Essa faculdade é inerente ao homem, olha só aqui, está no Livro dos Médiuns. O que é inerente, gente? É próprio do homem, não tem como tirar isso dele. A mediunidade é a mesma coisa de tirar a audição sua, o paladar seu, a visão sua. É próprio, é inerente, é da criatura humana. Isso é bem característico da espécie humana, a mediunidade. E essa pergunta a gente vai comentar, veja só o que o Kardec pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda a relação com o desenvolvimento moral do médium? Quer dizer, quanto mais evoluído espiritualmente o médium, mais médium ele é? Não. O espírito da verdade, não. A faculdade propriamente dita é orgânica.
e, portanto, independente da moral. Então é muito comum, gente, nós temos médios, às vezes, são capazes de curar uma pessoa, mas tem uma vida completamente distante das questões religiosas, éticas, da bondade. A mediunidade é essencialmente um fenômeno orgânico, que depende do cérebro da pessoa que está ali fazendo aquela comunicação. Então, gente, olha só. Isso daqui é um cérebro cortado ao meio. Ó. Isso aqui é a parte anterior, parte posterior, a parte de cima. É como se cortasse o cérebro aqui. Ó. Vocês estão vendo o hemisfério cerebral direito. Vocês estão vendo essa pequena estrutura, que é chamada glândula pineal. A glândula pineal é o novo sentido, segundo André Luiz, da espécie humana. Novo, entre aspas, que já existe desde a pré-história. É por aqui que tudo começa. É a glândula da mediunidade. Esse aqui é o cérebro, vocês estão vendo de cima. É como se tirasse essa parte, vocês estão vendo de cima, tirasse essa parte do cérebro, vocês estão vendo de cima aqui a glândula pineal. Ela tem o tamanho de um pequeno caroço de azeitona. E ela realmente que começa aqui todo o fenômeno mediúnico. Essa outra figura também nos ajuda a entender melhor isso. Olha aqui, gente. Se a gente pudesse introduzir o dedo entre os olhos e outro que chega acima da orelha, nós conseguiríamos tocar a chamada glândula pineal. Vocês estão vendo aqui os olhos, o nariz, ó. Esse é o lobo frontal, a parte posterior. E bem lá no centro, em vermelho, esquematicamente, está lá no centro, mais ou menos no centro do cérebro, nós temos a glândula pineal que vocês acabaram de ver. E como é que é isso? Esses estudos começaram no livro Missionários da Luz. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Começa aqui o livro Missionários da Luz, em que André Luiz ele relata, numa reunião mediúnica, que a glândula do médium em transe parecia verdadeiro um farolete, em plena intensidade durante o transe mediúnico. Enquanto que os dos membros que estavam participando da reunião estava brilhando, mas muito pouco. Então André Luiz descreve, para quem quiser pesquisar Missionários da Luz, capítulo 1 e 2, ele diz: examinei atentamente os demais encarnados que estavam participando da reunião mediúnica. Em todos eles a pineal apresentava luminosidade, mas em nenhum brilhava como a do médium em serviço. Então realmente durante o transe, a glândula pineal parecia o que ele chamava de o lótus de pétalas sublimes, que ele descreve de forma poética. E o mentor Alexandre ele fala, é na pineal que reside o sentido novo dos homens. Isso aqui merece um estudo à parte, mas só para vocês verem que a citação importante sobre glândula pineal, onde começa o sentido da mediunidade. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele é, mais uma vez, repetindo, ele é professor da USP, ele é responsável por uma pós-graduação em ciência e espiritualidade. E sua teoria, seus estudos, ajudaram a compreender melhor o fenômeno mediúnico. Porque justamente quando o espírito aproxima, ele vai ativar a glândula pineal. O fenômeno mediúnico, gente, não ocorre dentro da glândula pineal, ele ocorre dentro do cérebro do médium. Como diz o professor da Unicamp, Nubor Fakuri, neurologista, sem cérebro do médium não tem mediunidade. Um espírito nunca vai conseguir manifestar 100% através de um médium. Impossível, porque ele vai precisar do cérebro do médium. O cérebro do médium vai oferecer ao espírito a sua linguagem, cultura, para que ele possa se manifestar. A linguagem. Porque o fenômeno mediúnico é uma parceria entre o espírito comunicante e o médium. Mesmo que o médium não tenha tanta consciência disso. Então, quando o espírito aproxima-se do médium, ele começa a ativar a glândula pineal. E essa glândula pineal, ela vai justamente aumentar a sua capacidade e conectar com outras regiões do cérebro. A glândula pineal, gente, isso aqui é uma microscopia eletrônica. O que é isso? É como a gente estivesse vendo quase, mas quase a intimidade mesmo dos átomos, quase, da glândula pineal. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui são cristais. Isso aqui foi cortado no meio. São cristais que tem dentro justamente da glândula pineal, chamado cristais de hidroxiapatita. Cristais mesmo, igual cristal. Todos nós aqui temos cristais na nossa glândula pineal. E esse cristal, aqui foi um corte, ele tem essas camadas lamelares, né? Essas camadas concêntricas, que lembram uma cebola. Quanto mais velho o indivíduo, mais camada ele tem. Então, quanto mais cristais tem um indivíduo na glândula pineal, supostamente, ele terá uma mediunidade mais ostensiva, supostamente. Esses cristais de hidroxiapatita, eles criam um campo magnético, que é capaz de captar o campo magnético de qualquer parte do planeta. Todos nós, o nosso cérebro, isso é comprovado pela medicina, pela ciência em modo geral. A nossa glândula pineal, ela capta o magnetismo do Sol, da Lua, da Terra.
É através da glândula pineal, gente, que os animais deslocam de um local para outro. Esse trabalho foi feito numa revista altamente famosa no mundo, uma revista de neurociências, em biologia, chamada Nature. Em 1988, esses dois cientistas respeitados publicaram isso, de que a glândula pineal é capaz de captar o magnetismo externo, seja da Terra, do Sol e etc., e que ajuda os animais na sua migração e assim por diante. Bem, realmente é verdade. A glândula pineal vai captar não só esse magnetismo externo, mas vai captar também o magnetismo espiritual. O espírito, gente, ele tem um eletromagnetismo dele, ele seja consciente ou não. E quando se aproxima-se do médium, esses cristais, eles emitem um campo magnético que vai casar com o campo magnético do espírito cheio de informação. E aí, então, o espírito chegando próximo da glândula pineal, ele imantando o seu magnetismo junto com a glândula pineal irá captar essa energia do espírito e tem informações, pensamentos, desejos, e vai acionar a glândula pineal. Por sua vez, a glândula pineal vai conectar com várias regiões do cérebro de acordo com a mediunidade do indivíduo. Se for realmente a área da psicografia, que é escrever, vai acionar justamente a área da mão, contralateral. Se for a área da fala, vai acionar a área da fala, que é a psicofonia. Se for justamente a área da visão, que é mais na região occipital, vai acionar a área da visão. Então a glândula pineal, ela vai transformar esse magnetismo que está no espírito em impulso nervoso dentro do cérebro. E aí sim ocorre o fenômeno mediúnico. Então o fenômeno mediúnico não ocorre dentro da glândula pineal, dentro do cérebro. Por que dentro do cérebro, gente? Como eu disse, o espírito, ele necessita do cérebro do médium para que o médium ajude o espírito a achar as palavras, para ele se expressar. Quando numa manifestação mediúnica, o médium ele vai revestir o pensamento do espírito com as suas palavras. Então o espírito vem através de mim me comunicar através de mim, mesmo que durante o transe eu não tenha completamente noção disso, eu vou justamente interpretar o que o espírito está falando. Eu vou usar palavras para que possa ser compreensível para todos vocês. O fulano quer falar isso, o médium começa. Então o espírito sempre vai precisar das palavras, vai precisar do médium. Por isso que nós dizemos que toda manifestação mediúnica tem traços anímicos, que é do próprio médium. É impossível o espírito manifestar 100%. Para quem quiser pesquisar sobre materialização espiritual, Kate King e outras materializações, o médium de materialização espiritual ele era quase que trancado numa jaula, pois se achava que ele vestia a roupa e aparecia no meio da escuridão. Então o que acontecia? Esse médium que doava o ectoplasma, que é a energia para o espírito materializar, o espírito materializado tinha traços do médium, do rosto do médium. Por isso fazia confusão, não é possível. Esse espírito tem alguns traços do médium. Por quê? Porque a energia era do médium. Então eu quero só enfatizar que para o espírito se manifestar, seja lá o que for, ele sempre vai precisar do cérebro do médium, do conteúdo dele, das suas crenças. Ele vai precisar das palavras do médium para se manifestar. Então o espírito não manifesta 100%, ele sempre vai precisar do médium como intérprete. É como um pianista que tem um piano. O piano está lá bonito, mas tem algumas teclas desafinadas. O pianista, toda vez que tocar, vai sair aquelas teclas desafinadas. Ele tem aquele aparelho no momento, com as suas limitações, mas ele vai tocar, vai ser o som que dá. Assim é todo o espírito utilizando o médium. Um espírito que vem através de mim, ele vai comunicar e eu vou dar a comunicação. Mas ele vai se manifestar de uma forma um pouco diferente através de outros médios. Porque a mediunidade é muito característica, porque os nossos cérebros são diferentes. Isso é comprovado pela ciência, gente. Existe mais diferença entre os nossos cérebros do que os nossos corpos. Olha só, os nossos cérebros têm muito mais diferença do que entre os nossos corpos. Nossos corpos é o tamanho do nosso tamanho, a cor da pele, o cabelo, o nariz, já tem diferença. Entre os nossos cérebros tem muito mais diferença ainda. Nenhum nosso cérebro ele é igual, porque todos nós somos um mundo à parte. Isso é muito interessante. É respeitar a característica, a individualidade de cada um. Tanto que nós que participamos da coordenação de uma reunião mediúnica, a gente deve sempre respeitar os médiuns, porque cada um tem uma individualidade, uma característica muito peculiar, como trabalhar com a espiritualidade. Por isso que a gente não pode massificar o conhecimento, no sentido de dar uma regra muito rígida, como os médiuns devem trabalhar. Nós, cada vez mais, principalmente nas nossas reuniões do Dom Pedro, a gente tenta voltar como era Allan Kardec. Reuniões em que respeita a individualidade do médium, reuniões mais experimentais,
em que deixa os médios mais à vontade para manifestar a espiritualidade. Meus amigos, como diz o espírito Odilon Fernandes, os espíritos querem comunicar, mas não tem médio suficiente para isso. São poucos que querem realmente se candidatar à mediunidade na prática. Então, a espiritualidade quer falar, mas quer falar mesmo. Mas não tem ninguém realmente disposto a isso. Porque o médium, ele sempre vai ser um parceiro do espírito. Então, neste processo, o médium sempre vai fazer uma crítica daquilo que está recebendo. Então, por exemplo, gente, um papagaio, ele também tem glândula pineal. Então, assim, um espírito pode manifestar através de um papagaio? Não, não tem como, porque o papagaio não tem o cérebro desenvolvido, igual o médium. Não tem a área da fala, da linguagem, do juízo crítico, do raciocínio lógico, da comparação, do pensamento abstrato. Nenhum animal tem isso. Por isso que o fenômeno mediúnico ele é típico da espécie humana. Por isso que o médium ele sempre vai ser responsável pela sua comunicação. O médium ele é responsável porque ele está falando. Porque durante o momento do transe mediúnico, ele tem consciência durante o transe do que está falando. Tanto que ele pode justamente cercear o excesso de distúrbio do espírito. O médium deve dar passividade ao espírito, com certeza, deixar ele se manifestar. Eu não estou falando se o espírito é superior ou é um obsessor, independente. Ele é capaz de dar a manifestação e fazer com que o espírito respeite a sua instrumentalidade. Isso que é o bonito da mediunidade. Mas deixar naturalmente assim aconteça. Que os espíritos querem falar. Essa é uma característica da mediunidade, porque o médium ele sempre vai utilizar os lobos frontais, que é o juízo crítico. Ele sempre vai fazer isso, sabendo conduzir o transe mediúnico. Isso se faz através do treinamento. Vocês podem dizer, olha, muitos médiuns não se lembram da comunicação mediúnica. Realmente existe na maioria dos médiuns uma coisa chamada amnésia após o transe mediúnico. Eles não se lembram completamente, se lembram de flashes. Mas isso tende a diminuir à medida que o indivíduo vai treinando a sua mediunidade. Ele vai cada vez mais tendo capacidade de lembrar do seu transe mediúnico, do que o espírito disse, pelo menos na maior parte da comunicação. Então, basicamente, esse é o fenômeno mediúnico, que a glândula pineal ou epífise, ela é realmente o transdutor. Ela vai transformar a energia espiritual, magnética do espírito em impulso nervoso dentro do cérebro, acionando as áreas cerebrais necessárias para a manifestação da mediunidade. É assim que ocorre basicamente o fenômeno mediúnico. Graças a esses cristais que todos têm, outros mais, outros menos, que tem um campo magnético em torno dele. Por isso, que o Espírito Erasto, no Livro dos Médiuns, olha o que ele diz. Sabeis que tiramos do cérebro do médium, está no Livro dos Médiuns, gente, os elementos necessários para dar nosso pensamento a forma sensível e apreensível para vós. Então, a mediunidade é sempre parceria. Há uma passagem muito interessante que o Odilon Fernandes, ele fala sobre mediunidade inconsciente. Ela realmente existe, mas ela é muito incomum, quase que rara. O médium não tem consciência de nada. Mas isso ocorre quando a pessoa está iniciando o desenvolvimento mediúnico, ou nos seus primórdios, quando ele começa justamente a ter os primeiros contatos. Mas olha só o que o Odilon Fernandes fala. Ele fala que durante a mediunidade inconsciente, o espírito comunicante não consegue segurar a comunicação por muito tempo, porque ele precisa do médium para ajudar ele. O médium pode ficar no automatismo. Então ele não o espírito de Odilon Fernandes relata que o espírito que está comunicando através do médium completamente inconsciente, o espírito não consegue segurar a comunicação por muito tempo, porque precisa da parceria do médium. Por isso você vê como é importante o médium cada vez mais ele ter consciência do que está fazendo, sendo que ele é sempre responsável pela comunicação. Jamais o médium pode dizer, foi o espírito, eu não tive controle. Isso não é uma mediunidade propriamente dita. Ela está tendo alguma alteração aí na parte emocional do médium. Essa parte, para a gente terminar, é muito importante, muito prática. Problemas de mediunidade. Existe ainda no nosso meio, o mesmo espírito, uma cultura, e vocês sabem disso, uma coisa que nós trouxemos distorcida ao longo do tempo. O indivíduo está desequilibrado. Ele é médium. Foi a mediunidade que está causando isso nele. De jeito nenhum. A mediunidade é um fenômeno neutro, é algo do cérebro, todos nós temos. Como falar, escutar, ouvir. Ninguém vai ficar desequilibrado emocionalmente devido a uma função do corpo que é normal. Então esse conceito agora que eu vou dizer é muito importante. A mediunidade, meus amigos, é algo rígido, fisiológico, natural, saudável, por si só. Ela não é causadora de distúrbio, nada. Mas como não, cara? Eu já vi médicos que passam mal, como é que não pode? Não é. Não é do fenômeno do mediúnico em si, não é da epífise em si, não é do sentido mediúnico em si, ele é neutro. A mediunidade ela vai ter colorido do seu portador.
Se a pessoa tem algum desajuste moral, psíquico, seja lá qual for, ou físico, vai interferir no campo mediúnico. Então a mediunidade, ela vai ter características do seu portador, do seu cérebro, das suas emoções. Então mediunidade é uma coisa, problemas psiquiátricos, físicos, médicos são outra coisa. Porque são completamente vias diferentes do cérebro. Veja só o que é aqui, gente, olha. O Livro dos Médiuns, 221. Kardec pergunta, a faculdade mediúnica é indício, é sinal de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Olha o que o Espírito da Verdade responde. Às vezes é normal, mas não patológico, não doentio. Há médios de saúde vigorosos, os doentes são por outros motivos. Então, mais do que nunca, cair por terra, essa noção que a mediunidade é causa de desequilíbrios das pessoas. Muitas pessoas começaram a mediunidade, vocês têm essas histórias, sentindo tonteira, mal-estar, caiu na rua, passaram até por psiquiatras e médicos. Não descobria nada, mas não é da mediunidade em si. São pessoas que já traziam com elas desajustes emocionais dessa ou de outras vidas, mas que apresentavam. E tinha uma mediunidade ostensiva. Isso repercutia na sua mediunidade. E muitas vezes a mediunidade ela parece um pouco perturbada no início, por causa que todos nós temos as nossas vulnerabilidades psíquicas. Os nossos chamados obsessores, inimigos espirituais, eles se aproveitam das nossas vulnerabilidades. Quero deixar bem claro outro aspecto da crença importante. A obsessão não é causadora de nenhuma doença psiquiátrica que nós conhecemos. Vou repetir. Espírito obsessor não causa diretamente as nossas alterações psiquiátricas. Mas como não? Ele é um cofator. Nós já nascemos com predisposições para ansiedade, transtorno psiquiátrico, toque, medo, fobia, seja lá o que for. Mas vêm os nossos inimigos espirituais e se aproveitam das nossas vulnerabilidades. Aí cria-se justamente um vínculo difícil. A passagem das obras de Filomeno de Miranda, para quem quiser ler, transtornos obsessivos e psiquiátricos, às vezes os obsessores se utilizam da vulnerabilidade de um paciente portador de Parkinson, de doença de Alzheimer, porque realmente o obsessor se aproveita das nossas vulnerabilidades, sejam psíquicas, sejam físicas. Então não é causador, gerador direto dessas alterações. Assim também a mediunidade não é. O que tem é que nós temos as nossas vulnerabilidades, gente. Nós somos pessoas em formação, somos espíritos em construção. Então, essa questão de achar que a mediunidade é causadora de distúrbios psiquiátricos, ou de distúrbios de ansiedade, ou de transtorno de comportamento, foi gerado durante muito tempo. Então, muitos médicos passaram um sofrimento tremendo. Pegava o médico e você precisa desenvolver, você está muito desequilibrado. E colocava na reunião mediúnica. E a trancos e barrancos a reunião mediúnica. Fazia até bem, mas eles passaram um sufoco para chegar ao equilíbrio que eles chegaram hoje. Porque você não precisava ser desse jeito. Eu tenho um problema emocional, eu estou desmaiando, eu estou com vertigem, eu estou depressivo, eu estou com fobia. Vamos fazer um tratamento à parte? Vamos procurar um terapeuta, vamos procurar um médico e vai continuar aqui no centro com a gente. Vamos estudar mediunidade? Quando as coisas começarem a se equilibrar da parte emocional, a gente começa a trabalhar a sua mediunidade. Então esse é o bom senso para todas as pessoas, orientação para todos. Ninguém hoje pega o indivíduo que tem mediunidade e que ele se diz muito desequilibrado ou passando mal por causa da mediunidade e vamos colocá-lo numa reunião mediúnica. Isso não faz sentido. Nós vamos primeiro trabalhar as suas emoções, melhorar a sua parte psíquica, para que ele possa, se quiser, trabalhar diretamente com o espírito, através da sua mediunidade, seja qual for. Então essa é uma orientação mais coerente para qualquer pessoa que queira trabalhar com mediunidade. Isso aqui, não vou entrar em detalhe, porque o nosso tempo já está terminando, mas é um resuminho aqui de alguns itens da tese de doutorado do Dr. Alexandre Moreira de Almeida. Ele é professor daqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é responsável pelo núcleo de pesquisa sobre ciência e religião. Um grupo muito, muito respeitado, ele é respeitado internacionalmente, o Dr. Alexandre Moreira de Almeida, e a tese de doutorado dele foi sobre o perfil dos médiuns, falando sobre mediunidade e transtornos psiquiátricos. E o trabalho dele é fantástico, foi publicado numa revista de psicologia de renome internacional. Então, olha só que estatística interessante, ele fala que 46,5% dos médiuns tinham curso superior ou pós-graduação, isto é, quebrando uma crença, um paradigma que achando que médiuns são pessoas incultas. Não, ele está mostrando isso no seu trabalho de São Paulo que ele fez. 76,5% eram mulheres e menos de 3% estavam desempregados, quebrando aquela ideia de que são pessoas, o médium são pessoas muito sofridas, de baixo nível socioeconômico,
e, portanto, procuram o contato com a espiritualidade para melhorar a sua dor material. Nada disso. Ele estava falando que menos de 3% estavam desempregados, outros todos empregados. A idade média era 48 anos. E aqui uma coisa muito interessante. A prevalência de transtornos mentais entre os médios é menor que encontrado na população como um todo. Então, achar que o médio ele deve ter algum problema psiquiátrico porque ele é médium é justamente menos, bem menos do que a população geral foi encontrada entre os médios. Vieram de famílias não espíritas. Também isso quebra outro paradigma distorcido sobre a visão da mediunidade, achando que o indivíduo ele é médio porque foi criado pelo papai, a mamãe, a cultura, a família, fez com que ele tivesse isso na mente dele, que ele é médio. Não, aqui ele está mostrando uma pesquisa dele, que a maioria veio de família não espírita, não tinha contato nenhum com a cultura espírita dentro de casa. E as vivências mediúnicas começaram na infância. Muitos podem achar, um indivíduo adulto, então ele começou a ler livro espírita, ele começou a sentir porque ele começou a ter contato com livros espíritas. Não, muitos desses começaram em plena infância. Então, gente, aqui é para mostrar que fenômeno mediúnico é uma coisa, transtorno psiquiátrico é coisa completamente diferente, são coisas diferentes. A mediunidade é natural, saudável, rígida, é de um cérebro perfeito. E o transtorno psiquiátrico, seja lá qual for que vocês possam imaginar, pertence a outras estruturas, outras substâncias que ocorrem no cérebro. Tanto que esse trabalho dele, eu não vou entrar em detalhe, que é muito grande, mas só para servir de exemplo, vou fazer alguns comentários. Deixa eu ver se tem aqui. Tá borrado, tudo bem. Mas só para mostrar para vocês que é critérios propostos para a distinção entre experiência espiritual e psicopatológica. São coisas completamente diferentes. Só para dar um exemplo. Vocês já viram com um paciente, às vezes, que tem psicose, um paciente psicótico, que escuta vozes, vê coisas, fica agressivo. Mas ele fala, isso é problema de mediunidade. Ele pode até ser médium, mas são coisas completamente diferentes. Sua mediunidade estará completamente distorcida devido à sua patologia mental, que irá repercutir, irá manchar, irá danificar a sua mediunidade. Não é o contrário, não é a mediunidade que está causando isso. É justamente seu transtorno mental psiquiátrico que está fazendo que sua mediunidade fique completamente distorcida e que não possa ser utilizada de forma saudável. Então existem várias diferenças para isso, só citando algumas. O fenômeno mediúnico, gente, o paciente, a pessoa que tem um fenômeno mediúnico, ela se sente justamente bem com esse fenômeno. Mesmo que ele seja um pouco assustador no início, parece um processo luminoso, agradável. O paciente psiquiátrico que ouve vozes, vê coisas, ele sempre vai se sentir alterado por aquelas imagens. Alguém fala assim, mas ele também era médium. Não, gente, isso não é mediunidade. Se a pessoa está vendo, ouvindo os espíritos e está se tornando mais agressivo por ver, ele se sente mais agitado com a experiência mediúnica, isso não é a mediunidade propriamente dita. Estamos diante de um transtorno mental. Está entendendo isso? Isso é bem claro. Então não pode chamar que esse que está sofrendo com a mediunidade, ele seja um médium, vamos colocar ele no centro. Não é isso. Pode levar no centro, tomar passe, algo fluídico, isso é muito bom. Mas vamos levar no médico. Outra coisa, os fenômenos mediúnicos, a pessoa que ouve os espíritos, vê os espíritos, é um fenômeno breve, ele é geralmente curto. O paciente psiquiátrico que tem uma psicose é um fenômeno repetido, prolongado. É que ele vai perdurando horas e desajustando a sua vida. No fenômeno mediúnico, ele cada vez mais, ele sente crescer com o processo mediúnico, que ele faz bem para ele, melhora a sua vida. O paciente psiquiátrico com esses fenômenos, cada vez ele tem prejuízo das suas atividades da vida diária. Aquelas manifestações supostamente mediúnicas, de ver e ouvir os espíritos, começa a atrapalhar ele ao ponto de interferir no seu dia a dia. Então, gente, vejam bem. O médium que está vendo os espíritos, ouvindo os espíritos, escrevendo no meio da noite, se é uma mediunidade, ele não perde seu juízo crítico, ele não perde seu insight, ele não perde o seu raciocínio lógico, ele sabe dizer, não, isso aqui é uma manifestação espiritual. Não, isso aqui não é momento para isso. Isso aqui realmente não é meu. Mesmo que ele tenha um pouquinho de dificuldade de fazer isso no início. Mas o indivíduo que tem um transtorno psiquiátrico que acha que é um fenômeno mediúnico, ele é justamente ao contrário. Ele vai justamente misturar as coisas, porque ele perde o juízo crítico, ele perde o discernimento, ele perde justamente a capacidade de abstrair. Ele acha que aquilo é uma verdade plena. E ele não aceita o não, quem duvida dele. Diferente do médium. O médium ele sabe discutir a questão. Ele entende as pessoas que não acreditam nele. Diferente do indivíduo psiquiátrico que tem esses fenômenos de ver e ouvir os espíritos. Ou seja lá quem for. Então são algumas diferenças, gente, clara entre o que é mediúnico e o que é psicopatológico. Hoje a coisa é bastante diferente. Existe o Código Internacional de Doenças,
que classifica justamente o chamado transtorno de transe e possessão. A medicina reconhece isso. Você, como é que é? É isso mesmo, isso é doença pela medicina. Como assim? É aquele indivíduo que supõe e não consegue controlar, está recebendo o espírito no meio da noite, de madrugada, no casamento, no cinema. Então, na sala de jantar da casa dele, ele não tem controle sobre a mediunidade. Nós estamos diante de uma doença, não é um fenômeno mediúnico. Chama transtorno de transe e possessão. Tem remédio e tratamento psicoterápico para isso. São questões pessoais dele, são crenças que precisam ser trabalhadas. Isso não é mediunidade, mas é uma doença chamada transtorno de transe e possessão. Então, gente, essa coisa que o espírito está pegando o médium no meio da rua, pode até ser um fenômeno mediúnico, mas não é uma mediunidade saudável. É um transtorno emocional, psíquico do indivíduo que tem aquilo. Então não é a mediunidade que está causando isso. O espírito pegou o médium na rua, o médium não conseguiu ficar sem o espírito jogou o médium no chão. Isso não é mediunidade. Nós estamos diante de um processo psicopatológico. Muitos médicos começaram a mediunidade assim. Nós não estamos criticando ninguém. Porque ele tinha aquela alteração emocional, aquela alteração psicológica, sem nenhuma questão aqui de querer criticar ou julgar. E graças a Deus que ele nasceu médium, para que pudesse abrir portas. A mediunidade, gente, é justamente uma mola propulsora para o nosso progresso espiritual, quando a gente sabe utilizá-la. E muitos pedem para vir médium, para aumentar a sua acessibilidade com contato com a vida espiritual. O fenômeno mediúnico em si, mais uma vez eu digo, é algo fisiológico, a gente tem que ter isso em mente. Existem várias coisas que vão influenciar ele. Desde problemas emocionais do próprio médium, até processos obsessivos, até qualquer outra condição de vulnerabilidade individual de cada um. Mas a mediunidade vai estar lá, rígida, neutra, esperando a gente retomar ela de forma saudável para a gente prosseguir. A mediunidade não é desgraça, a mediunidade não é cruz para ninguém, a mediunidade é algo que permite à criatura o seu processo evolutivo. Então a gente deve olhar a mediunidade justamente como a dádiva de Deus, que mantém a criatura em contato com a espiritualidade. Se está fora de algo saudável, pode até ter um fenômeno mediúnico, mas não é a mediunidade propriamente dita, como eu acabei de explicar. Algo está distorcendo aquela função. Que Jesus abençoe, muita paz.